Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem. Começa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Programa que repercute o movimento sindical, as categorias, as ações sindicais. O sindicalismo brasileiro, como todo mundo sabe, é uma organização muito ativa, efetiva, nacionalmente presente. Você vai em qualquer município brasileiro, você encontra um sindicato, mesmo que seja nos confins do Acre, haverá um sindicato rural atuante. Então, o sindicalismo tem uma folha de serviços muito importante para a nação brasileira, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, quando o país se urbanizou e as categorias urbanas foram se incorporando e ganhando força na economia e peso político. O nosso programa, o Repórter Sindical, ele é temático, como já se sabe. Neste mês de maio, é sindicalismo e categorias. Nós já entrevistamos dirigentes de várias categorias profissionais. O último deles, ou mais recente, melhor dizendo, foi o Carlão, né? O Carlos Vicente, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Alimentação. Também entrevistamos o Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, e outros. No mês que vem, junho, haverá uma nova série com tema que ainda nós estamos definindo. Eu quero agradecer muitíssimo hoje o nosso convidado de uma categoria que é absolutamente presente na nossa vida, sobretudo na vida urbana, que são os trabalhadores eletricitários. Portanto, eu quero agradecer muito o Chicão Eduardo de Vasconcelos, com 2 L's, Correia Anunciato, mais conhecido como Chicão, brasileiro, casado, 43 anos, paulistano, graduado em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade de Cruzeiro do Sul, com pós-graduação em Gestão de Pessoas, é trabalhador da Eletropaulo, Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A. Chicão, muito obrigado pela sua presença. Nós que agradecemos. Me diga uma coisa, o que é exatamente um trabalhador eletricitário? É só quem trabalha na rua, instalando, cuidando de postes, iluminação, cuidando de equipamentos, ou também o pessoal que trabalha nos escritórios das empresas? Todos são eletricitários? Sim, eletricitário é todo trabalhador que atua na indústria elétrica, na geração, na transmissão ou na distribuição de energia elétrica. E o sindicato ele é estadual ou ele cobre a Grande São Paulo e algumas outras cidades do interior? O Sindicato dos Eletricitários de São Paulo atende 109 municípios no estado de São Paulo. É a sua base territorial? A base territorial dos Eletricitários de São Paulo. São 1.578 locais a serem visitados pela diretoria e 186 empresas, na verdade. Antes da privatização, eram 4. Depois daquela privatização terrível da década de 90, passou a 186 empresas. Perfeito. Chicão, você vai me dar licença para anunciar a nossa Ariane Soares. A Ariane é quem encaminha as perguntas, as participações dos internautas, colaboradores e correspondentes. Tudo bem, Ariane? Tudo jóia, Franzinho. Boa noite. Boa noite, Chicão. Obrigado por sua presença. Noite. E boa noite a você, internauta, que nos acompanha em mais uma programação do Repórter Sindical. Aqui estou para encaminhar suas perguntas. Você pode enviá-las através do e-mail tv@agenciasindical.com.br. Temos o nosso WhatsApp, que é 942709363, repetindo, 942709363. E também temos o Facebook da Agência Sindical, em facebook.com/Agência Sindical. Você entra lá e envia a sua pergunta. Muito bem, eu quero mandar um abraço a um ilustríssimo eletricitário com quem eu trabalhei hoje, o Antônio Rogério Magri. Nós saímos de manhã, fomos trabalhar em Guarulhos, Sindicatos Metalúrgicos, a reunião de diretoria e assessoria, uma reunião longa, né, que a gente faz geralmente aí fomos almoçar lá com a diretoria, conversar, botar o papo em dia. Eu cheguei em São Paulo por volta das 17 horas. O Magri presidiu o sindicato da categoria, eu me lembro, na época de grandes mobilizações, greve, assembleia com milhares de pessoas. Também foi um dos fundadores da UGT, não, da Confederação Geral dos Trabalhadores, CGT, foi ministro do Trabalho e Previdência Social no governo Collor e hoje é consultor sindical, excelente, ativo e muito parceiro das entidades sindicais, como Força Sindical, UGT, etc.
Chicão, continuando aqui para a gente saber um pouco mais de eletricitários, né? E do sindicato. O sindicato tem subsede ou tem base apenas em São Paulo? Ou vocês têm delegacias ou delegados nessas cidades e regiões? Como eu havia dito, após a privatização, reduziu bastante a categoria, foi fracionada. Sim. E nós fechamos. Nós tínhamos 24 subsedes na época, em 98. De lá para cá foram fechadas. A gente concentrou a atividade na sede. Certo. E os diretores do sindicato que são eleitos são retirados nas bases, nas diversas empresas. Certo. E aí, daquela localidade, eles atuam. Perfeito. Da sua própria residência, eles já partem para a atividade. A sede é aqui no bairro da Liberdade de São Paulo. Tomás Gonzaga, número 50. Tá. Famosa Tomás Gonzaga, número 50. Perfeito, perfeito. É um prédio alto, não, um edifício, né? Sim, sim. Próximo ao Hospital Bandeirantes. Ali. Exato. Bom, eu me lembro, eu conheci vários presidentes lá. Conheci o Enir, né, falecido precocemente. Conheci o Salim, né? Então a gente tem uma convivência. E no começo dos anos 90, quando eu atuava na Federação dos Vigilantes, nós utilizávamos aquele plenário, fazíamos grandes assembleias de vigilantes, lá com 500, 600, 1.500 vigilantes. Portanto, é um local que eu já frequentei bastante assim a trabalho, hoje não mais. Eu quero continuar com o presidente do Sindicato Eletricitário de São Paulo, Eduardo de Vasconcelos Corrêa Anunciato. Por que você tem apelido de Chicão? Que não tem nada a ver com o Eduardo. Nada a ver mesmo. Quando eu entrei na categoria, eu entrei via Senai. Sério. E logo que você entra no Senai, começa a surgir aquele monte de apelido. E aí tem duas versões. Uma porque eu não permitia aquele trote de tomada dos tickets do pessoal. Sim. E na época tinha um justiceiro com o apelido de Chicão. Como eu não deixava tomar o ticket do pessoal, Sim. tem essa versão. E a outra versão é um macaco mecânico de levantar caminhão, Sim. de madeira, que Sim. tem um apelido em todas as oficinas de Chicão. Certo. Como eu sempre fui muito forte, então tem essas duas versões aí que... E você prefere qual? Na verdade, as duas são valendo, viu? São espirituosas, né? São boas, as duas são boas. Agora, o trabalhador nesse segmento, que formação que ele tem? É o Senai, você citou o Senai. Sim, sim. Mas ele aprende na prática, fazendo serviços de eletricidade, aí ele entra no mercado. Quais são as portas de entrada e que tipo de formação se exige para quem trabalha nesse segmento? Bom, tem as carreiras específicas dentro da categoria, que geralmente faz a formação do menor aprendiz, estrutura o conhecimento básico dele, ele adentra na categoria e a partir dali ele começa a se focar especificamente dentro da geração, distribuição e transmissão de energia. Porém, se você pegar a geração, precisa de uma carreira mais acadêmica, né? São engenheiros que se formam, são os próprios administradores que se formam, pessoal com formação superior. Certo. Técnicos também têm necessidade específica no setor. Vou dar um exemplo da Eletropaulo, que todo mundo conhece aqui em São Paulo. Então, na Eletropaulo, você tem 103 engenheiros, 598 técnicos aproximadamente, e o restante da cadeia, 2.800 a 3.000 eletricistas. Então, você faz uma pirâmide de atuação, sim. Um número operacional grande, que essa pessoa que se forma através de um Senai ou de um curso profissionalizante e adentra na categoria, tem que ser treinado por muito tempo para trabalhar com 15 mil volts ligado, com 80 mil... Imagino. Então, é muito específico da categoria. Então, o treinamento é dentro das empresas mesmo, que você absorve conhecimento específico. Tá. Mas tem esses companheiros técnicos, engenheiros e outros profissionais que precisa trazer o conhecimento acadêmico também para poder exercer a atividade. Daqui a pouco você vai me falar sobre terceirização, essa Perfeito. praga se Desgraça. também você chegou na sua categoria dos eletricitários, porque o Edu me avisa que temos as perguntas. Vamos iniciar então as perguntas com a nossa Ariane Soares. Podemos ir, Ariane? Vamos lá? Podemos. Vamos dar início então com a pergunta do Renê Vicente dos Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, Sintaíma. Caro companheiro Chicão, estamos vivenciando um momento difícil de nossa história com o golpe que derrubou a presidente Dilma no último dia 12. E com isso surge a iminência de uma agenda que vai contra os interesses da classe trabalhadora com a PL 555, que ataca diretamente as empresas estatais. Como você vê o ataque e os perigos que sofrem os trabalhadores do setor público, como Correios, Caixa Econômica e as principais empresas do setor elétrico? E qual é o impacto na vida da população? Você tem 5 Saudações. horas para responder, tá? 5 horas para responder, só isso? Não, mas muito tranquilo. A 555, né, que é o
o estatuto das estatais, né, que estão criando, é uma vergonha. Porque, na verdade, eles querem entregar o patrimônio público estatal para o privado sem uma justificativa plausível. Vou falar do meu setor para exemplificar o que aconteceu. Sim. Na primeira onda de privatização, no período do FHC, a justificativa era: nós vamos vender tudo para reduzir a tarifa e aumentar a eficiência. Correto. O que ocorreu no período? Vendeu tudo. A tarifa, hoje tem um descolamento. Se você pegar o período de 98 para cá, o quanto subiu a tarifa em relação ao IPCA, subiu 100% acima do IPCA, em relação ao IPCA. O dobro. É simplesmente um absurdo. Sim, sim. Então, o lucro das empresas foi garantido nesse período. A contrapartida, tiveram que redimensionar toda a parte de coordenação e proteção da rede para manter ela ligada, porque a manutenção hoje é feita somente corretiva. Na época de estatal, ela era feita eminentemente preventiva. Que é o certo. Que é o correto. Então, hoje apaga incêndio. Pode ver que tem muito mais caminhão de emergência do que de manutenção. Então, em todas as empresas, isso não é uma característica de uma ou outra, não, em todas. Isso é uma vergonha. Ou seja, o capital ele tem um objetivo muito direto, que pragmático. É pragmático. É seu lucro. Sim. Não se importa com o que vai fazer. E a nossa posição em relação a isso, René, a pergunta foi do René Vicente, não é isso? Sim. Meu companheiro, você me coloca numa saia justa, uma pergunta tão complexa para tão pouco tempo. Mas vamos lá. Temos que lutar contra, temos que resistir. Isso não pode ser permitido no país. Privatização nunca mais. Hoje está tendo uma onda, numa discussão de privatização no novo governo que se instalou nessa transição. E eu digo para vocês, isso não é privatização, o nome disso é queima de arquivo. Porque se você pegar as pessoas que atuaram no setor elétrico em todo esse período, é só olhar os partidos das pessoas. Estão no poder hoje. Sim. Então é uma queima de arquivo. Estão querendo vender, por exemplo, Eletrobras, Eletronuclear, a geração, a transmissão, a distribuição do setor federal, e eu estou chamando isso de queima de arquivo. E a joia da coroa, que é o pré-sal, né? Exatamente. Então, eu tenho até aqui na parte do documento Uma Ponte para o Futuro, já falei mal desse documento umas 300 vezes, não vou falar novamente aqui. Mas, evidentemente, que a operação política que foi montada, até agora não se explica muito corretamente qual foi a engenharia, né, desse golpe, aponta em duas direções muito claras. Uma é de transferência de ativos públicos para mãos privadas. E o segundo é arroxo salarial através da desregulamentação das relações entre capital e trabalho. Mas não vou ficar aqui fazendo essa pregação que eu já falei N vezes. Mas foi bom que o Chicão colocou claramente essa questão, porque existe uma lenda, né, forte, sobretudo entre setores da classe média, de que nada de que o Estado faz presta e de que tudo que o mercado executa é de boa qualidade. Não é verdade, não é nem 8 nem 80. Tem muita coisa que o Estado faz bem feito, muita coisa que o Estado faz é porcaria. Tem muita coisa que o mercado faz bem feito, tem muita coisa que é porcaria. Então não existe um valor absoluto em relação a isso. Chicão, o Edu me avisa que temos agora a correspondente, a jornalista Karina Vilas Boas, jornalista da CUT do Mato Grosso do Sul, da Federação dos Educadores daquele estado. Ela participa por telefone, mas nós vamos fazer ainda a participação por câmera, de modo que é só uma questão de ajuste técnico, com o tempo faremos também, então a pessoa aparecerá ali na tela, falando, etc. Vamos lá? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Oi, pessoal, que saudade de vocês. Aqui em Mato Grosso do Sul, além da frente fria que paira sobre o estado, as notícias são da luta da classe trabalhadora. Recentemente, após grandes mobilizações e paralisações do Sindicato Cutista dos Trabalhadores nas indústrias da construção civil e do mobiliário de Campo Grande, o Sintracom-CG, a indústria da construção civil de Campo Grande, capital do nosso estado, volta a reagir positivamente e recomeça a contratar funcionários que estavam demitidos do mercado formal. De acordo com o presidente José Abelha Neto, nunca perdeu-se a esperança e sabe-se que a luta pelos nossos direitos sempre foi o caminho do fortalecimento. A entidade ainda não tem precisão do número de funcionários que estão sendo reconduzidos a seus postos de trabalho, mas tem sentido, principalmente nas últimas semanas, que graças às lutas por direitos dos trabalhadores, de reajuste salarial e das decisões que foram tomadas após reuniões com o Ministério do Trabalho, um volume maior de contratações
licitações está sendo feita novamente, não só na construção civil, como também nos setores de mármore, gesso e até da construção pesada. A outra notícia é que hoje a Frente Brasil Popular de Mato Grosso do Sul lança em plenária, com mais de 40 movimentos sociais e sindicais, agentes culturais e pessoas que são contrárias ao golpe à democracia em nosso país, a plataforma de lutas do Estado contra o atual governo de Michel Temer. Será tirado um calendário de luta constante que irá incluir manifesto contra os deputados e senadores de MS que apoiaram o golpe, a mobilizações de rua. Seguimos na luta por aqui. Uma boa noite a todos e a todas. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar. Obrigado, Karina, que participou pelo telefone. Nós vamos organizar para falar via Skype, né? Eu me esqueci, aí estou cansado, assim, com sono, que eu dormi muito pouco, trabalhei pra caramba. Aí me esqueci que era Skype, então já está aqui explicado. Ô Chicão, me diga uma coisa, vamos falar de terceirização, né? Porque nas estatais das antigas havia um quadro estável de funcionários. Na medida em que privatiza, esse quadro estável é mais ou menos pulverizado. Mas existe a necessidade de fazer o trabalho operacional, de manutenção, de reparo, atendimento de emergência, etc. Quem faz hoje esses trabalhos? Importantíssimos para todos nós, inclusive na questão da segurança das pessoas e da cidade. É um quadro estável ou são terceirizados? E em sendo terceirizados, eles são qualificados e ganham o mesmo que os demais trabalhadores ou ganham menos? Infinitamente menos, Franzé. É uma judiação que ocorre. Eu vi muitos companheiros nossos que foram demitidos do quadro das empresas no período e foram deslocados para a terceirização. Companheiros chegam a ganhar 1/3 do que ganhavam na ativa. Nossa. Um absurdo, porque ele começa uma carreira nova como terceirizado, aproveita todo o know-how daquele companheiro, toda a capacidade, o cabedal de conhecimento dele, técnico, operacional, e o transportam para um trabalho eminentemente penoso, danoso e penoso, porque não tem a mesma condição de segurança, a mesma condição de equipamentos para atuar, e a cobrança de metas no setor terceirizado é de uma gravidade, cabe uma fiscalização, cabe uma iniciativa do poder público para acabar com isso. E nós temos a dificuldade. A maior guerra hoje do nosso sindicato é representar os trabalhadores terceirizados. Entendi. Por quê? Quando privatizou, as empresas que vieram quiseram terceirizar tudo. Vou dar uma noção para você. Eu falei, 2.000, uma empresa como uma Eletropolo, 2.800 a 3.000 trabalhadores atuando na rede. Ela tem 8.000 trabalhadores terceirizados no seu entorno. CPFL, mesma correlação. Bandeirante de Energia, mesma correlação. Electro de Energia, mesma correlação. Então as distribuidoras, eu estou falando da distribuidora que a população vê com mais frequência na rua, tem essa correlação de próprio e terceirizado, com um valor infinitamente menor de rendimento mensal, com uma atribuição muito grande no trabalho, segurança do trabalho correndo risco diariamente, precariedade no salário baixo, muitos não têm plano de saúde. Quando tem, é só dele, a família não está enquadrada no plano de saúde. Cesta básica, muitos não têm sequer uma cesta básica, ticket de refeição, ou seja, é o salário, CLT e acabou. E a gente está brigando, conquistamos a representação de muitos trabalhadores terceirizados, inclusive conseguimos fazer uma convenção específica para eles, mas que está ainda em regime de evolução. Entendi. Né? Conseguimos tirar daquele patamar absurdo que estava e elevar a um ponto um pouco melhor, mas ainda distante da realidade do quadro próprio das Agora, a representação desse terceirizado, vocês conseguem via acordo coletivo, greve ou ação judicial, ou por todos os meios? Todos os meios. Geralmente a gente é procurado pelos trabalhadores. Sim. Vou dar um exemplo aqui, a leitura e entrega de conta de luz. Era tudo terceirizado. Aí os trabalhadores começaram a nos procurar, a gente fez uma tratativa com as empresas, algumas até primarizaram novamente essa atividade. Tá. Né? E os terceirizados, eles ainda resistem a serem representados por nós. E aí nós estamos fazendo ação judicial para representá-los. No caso de eletricistas, o que nós fizemos? Nós vamos na porta, porque a gente já sabe onde eles estão, conversa com os trabalhadores, pegamos essa documentação que os trabalhadores pedem para nós representarmos eles, e aí vamos para o embate e vamos dialogar com algumas categorias, entendem bem, alguns sindicatos
até falo, realmente esse grupo de trabalhadores deve ser representado pelos eletricitários, não criam maiores problemas. Mas alguns ainda criam algum tipo de resistência. E aí Então, acontece a famosa disputa de base. disputa de base, que é muito ruim para o movimento sindical. Eu acho que é melhor a gente sentar e se acertar, cada um no seu conhecimento. Eu não quero representar outras áreas e as outras áreas não devem querer representar a nossa base também. Deve ser algo de consenso. Nós temos um inimigo comum e a classe trabalhadora tem que se unir e não dividir. Perfeito. Obrigado, Eduardo de Vasconcelos Corrêa, Anunciato Chicão, presidente do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo. Entidade que representa uma categoria absolutamente fundamental. Não houvesse eletricitário, como é que nós poderíamos ligar a tomada aqui, fazer o programa, ter iluminação e transmitir, etc, etc. De modo que é uma atividade vital, né, na vida pós-caverna, né, na vida dos últimos 150 anos, talvez. Me avisa, Eduardo, Edu, implacável, diretor, que nós temos perguntas, então eu passo para a nossa Ariane Soares. Perguntas difíceis para o nosso convidado, que ele bate de primeira, tá? Vou facilitar agora. Tá, João. A pergunta é do Nivaldo Santana, vice-presidente da CTB, ele nos enviou hoje pelo Facebook. CTB é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Chicão, qual balanço você faz da última greve que aconteceu na categoria? E quando foi essa greve? Foi agora no início do mês. Mas foi de toda a categoria? Paramos, na verdade, a empresa, a Eletropaulo mesmo. Sim. Paramos a empresa toda naquela data. A Eletropaulo é a maior empregadora. Da nossa base, é a maior empresa da nossa base de atuação. Hiper positivo. Primeiro, desde 1989 que não parávamos 100% desta empresa. Até pelo tamanho do porte e a complexidade para conseguir parar. Contamos com o apoio do movimento sindical, o apoio dos companheiros para conseguir estar em todos os portões no horário da paralisação. Contamos com os companheiros, tenho que agradecer os companheiros metalúrgicos, o Miguel, que nos ajudou muito, os companheiros do Sintaema e dos outros sindicatos. Não quero comentar todos para não errar, mas o balanço foi hiper positivo. A categoria se sentiu acolhida pelo movimento sindical, não só pelos eletricitários de São Paulo, e o efeito foi hiper positivo. A empresa entendeu o pleito, sentiu a pressão e cedeu. Tanto é que foi pago os valores que estavam sendo cobrados de PLR, cálculos errados que foram feitos, outras situações. A empresa aceitou fazer a discussão e a categoria aprovou em assembleia e a gente retirou a greve. Mas foi uma paralisação simbólica de um dia, mas há muito a gente não conseguia parar todos os pontos. São muitos locais para serem abordados ao mesmo tempo. Sim. A gente vinha com aquela estratégia de parar regiões da empresa ao longo dos anos. Mas fazia muito tempo que não se parava a empresa como um todo. E conseguimos, foi exitoso. Então, ganho político, ganho econômico. Ganho político, ganho econômico. E eu penso que educação classista para a categoria foi fundamental nesse momento. Perfeito, perfeito. Por falar em eletricitários, trabalhadores desse segmento, quero mandar abraço a amigos meus que são desse segmento, como Washington Maradona, por exemplo. Maradona, que faz tempo que não vejo, mas vi outro dia aí o Maradona numa fotografia junto com Michel Temer, porque ele é do PMDB, do partido do presidente interino. O Dorival Gobetti, que também é meu amigo, e a gente às vezes se encontra aí pela Night de São Paulo e troca ideia, né, sobre política, ele gosta muito de política. E o Hugo Pérez foi eletricitário também, não foi? Eletricitário. Foi presidente da federação, inclusive da categoria, né? Técnico de proteção, presidente da federação. Inclusive, por coincidência, antes de chegar aqui no programa, estava do lado do sindicato, saindo daqui, eu vou passar lá para dar uma saudação para ele. Ele está morando, inclusive, fora de São Paulo. Exato. O grande Hugo Pérez foi o homem que, de certa forma, pensou a Conclate, aquela Conclate antiga, primeira, em 1982, 83, não me lembro, né? E na Conclate 2010, no Pacaembu, eu entrevistei o Hugo Pérez, né? Que estava com a camisa amarela da primeira Conclate. Um abração, viu, Hugo? Faz tempo que não te vejo, mas sei que você está aqui em São Paulo, porque o Magre telefonou para ti hoje, viu? E vocês conversaram, etc, etc. Então, bacana. Grande Hugo Pérez. Ô Chicão, me diga uma coisa, para o usuário, para o cidadão que consome energia ou as empresas, a tarifa da energia elétrica no Brasil é alta comparativamente aos países mais avançados? Primeira pergunta. Segunda pergunta, qual é a qualidade dos serviços oferecidos? É uma qualidade boa, você reputa como boa? Então, são duas perguntas. A primeira,
acachapante a nossa tarifa. A forma de geração de energia nossa é a mais barata do mundo. Né? Na matriz energética nossa é a hídrica. Sim. Então é a mais barata do mundo. Em contrapartida, a nossa tarifa é uma das maiores do mundo. Então, por que é tão cara a energia elétrica no Brasil? A ICMS, por exemplo, é cobrado por dentro. Então, as pessoas, se você pegar a condição, vai perceber que o ICMS é cobrado em cima do ICMS novamente. Então, na conta, você paga aí acima de 30% de ICMS. Sim. A energia elétrica no país foi usada para formar caixa para os governos conseguirem estruturar as cidades. Tem mais de 100 anos o nosso setor aqui em São Paulo. E foi utilizado essa verba para o Estado crescer. Só que, ao passar do tempo, o Estado cresceu, se estruturou e as tarifas continuaram com o mesmo modelo. Então, tem uma legislação antiga do DENAI ainda, do antigo DENAI, que determina essa cobrança por dentro da conta. Então, a gente paga encargo sobre encargo na conta de luz, já é um absurdo. Mas a contrapartida para quem paga, para o contribuinte qualquer? Não, nenhuma. Esse valor ele vai para o Estado, vai como ICMS para o Estado. Aí o Estado faz utilização desse dinheiro dentro da sua dotação orçamentária. Agora, referente à característica da energia, ela ainda é boa graças aos trabalhadores eletricitários. Tá. Porque eu vou te falar, a condição do investimento hoje no país está baixa em proporção à necessidade do setor. Então, tem trabalhadores se desdobrando para manter o capital, né, o setor funcionando. Se você pegar a nossa geração, nós temos os melhores especialistas em geração hidrelétrica do mundo. Se você pegar a nossa geração aí, falando no campo nacional, nós temos a termonuclear no país, os melhores especialistas em termonuclear estão aqui no Brasil. Poucos países do mundo detêm essa tecnologia, nós temos isso, entre outros. Sim. Agora, você representa o eletricitário. Por exemplo, está crescendo a energia eólica no Brasil. Sim. Nós temos a hidrelétrica, temos a energia gerada pelas termoelétricas, e eu não sei se o Brasil gera energia nuclear. Tem nuclear em Angra dos Reis. E esses trabalhadores são da categoria que você representa ou são de segmentos específicos? São eletricitários. Todos que trabalham em geração de energia são eletricitários. Entendi. Não temos nuclear aqui, mas em Angra dos Reis, mando uma saudação para o Dalberto, presidente do sindicato de Angra dos Reis, é um eletricitário, é um presidente eletricitário e é a nossa categoria. Solar, energia solar. Já temos aqui em Valinhos um banco de energia solar. Está no sindicato de Campinas, os companheiros de Campinas, e é eletricitário. Temos a geração da biodigestão, formado pelo gás, né, do lixo. Sim. Utilização do gás do lixo. Também é. Então, as fontes são diversas, mas gerou energia, é eletricitário. Transmitiu, é eletricitário. Distribuiu nas residências, no comércio da indústria, é eletricitário. Fez a manutenção da rede. Fez a manutenção da rede, é eletricitário. Entendi, é ampla a categoria, quer dizer, tem um alcance grande, né? A atividade desses trabalhadores, não é só o sujeito que está lá ajustando o transformador no poste que você vê na escada, a cena clássica, né? É o mais comum. Com aquele cinturão, né? Sim, pendurado no depois eu poste. quero perguntar sobre acidente de trabalho, porque evidentemente se trabalha com alta voltagem, com mais outras áreas, por exemplo, nuclear, que eu quero crer que seja uma área complicada, termoelétrica, você vai me falar. Porque, por exemplo, um médico amigo meu, ele trabalhou quando foi feita aquela usina no Pará, usina hidrelétrica... Pará? Enorme, eu vou me lembrar o nome. Tucuruí. Aí ele disse, Tucuruí. Ele disse, rapaz, quando você chega perto do paredão de concreto, É imenso. ele diz assim, primeiro é um negócio gigantesco, depois é um calor que te mata, só o calor acumulado que tem ali. Depois você vai falar um pouco sobre essas condições de trabalho, se tem acidentes, se há doenças ocupacionais geradas por essas atividades. Eu creio que sim, né? Toda atividade profissional tem sequelas com o passar dos anos, ainda que seja um bancário, uma atividade mais leve. Eu vou fazer um pequeno break com o Chicão, presidente de Casos Eletricitários, Eduardo de Vasconcelos Correia Anunciato, para chamar uma reportagem. O nosso programa, o Repórter Sindical, tem externas. E a externa foi feita com José Luiz Del Roio. Deixa eu dizer quem é o Del Roio. José Luiz Del Roio é um brasileiro que conseguiu ser senador na Itália, por ter dupla nacionalidade. Lá a Itália tem aquelas eleições provinciais, e como se fossem cantões, né? Eu não saberia explicar exatamente como é que é, e ele
ele se destacou na Itália fazendo programas de rádio, etc., ficou famoso e se elegeu senador por um partido de esquerda. Era exilado político brasileiro. Também escreveu aquele livro dos 100 anos do 1º de maio, excelente trabalho do De Rooij. Ele esteve na agência sindical e nós fizemos uma reportagem com ele. Então vamos ver a matéria com o De Rooij e voltamos daqui a pouco com a série Sindicalismo e Categorias, hoje falando dos eletricitários. Já estou aprendendo muito sobre eletricitários aqui com o presidente do sindicato, o Chicão. Vamos lá, Eduardo? Zé Luiz De Rooij, o que você acha que está acontecendo no Brasil hoje? Está acontecendo um golpe de Estado, muito simples. Esse golpe de Estado é um pouco mais difícil para ser entendido, primeiro, porque são de vários setores do Estado, no interior do Estado, que se mobilizam. Isso está dentro da Justiça, isso está no Supremo Tribunal Federal, isso está na Polícia Federal. Não é um golpe militar, não é das Forças Armadas. Então é difícil entender isso. Com o apoio de setores econômicos, financeiros, industriais e internacionais. Por que é um golpe de Estado? Porque rasga a Constituição. Porque não se pode depor um presidente sem culpa formal, sem culpa concreta. Não tem essa culpa. Então é um golpe de Estado. E assim o mundo trata isto. Quer dizer, todos os grandes jornais europeus e norte-americanos tratam assim, golpe de Estado. Aliás, muito vagabundo, você vendo a estatura dos personagens, ignorância profunda. Por que alguns setores internacionais estão interessados nesse golpe? Porque o Brasil é um dos pilares do BRICS, do Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que é onde existe uma possibilidade de dinamismo econômico hoje. Existe uma possibilidade de ajudar a reorganização do planeta mergulhado numa crise econômica complessiva, sem saída, dominada pelo capital financeiro. Então é isso, é um golpe o que está acontecendo, meu caro. Agora, e a mídia brasileira? Qual o papel da grande mídia neste golpe? Não existiria este golpe se não fosse a mídia brasileira. O Brasil vive uma ditadura da mídia. Ditadura. Nós temos 6 famílias que controlam tudo e pensam igual. Isso que é o pior, né? Se fosse 6 famílias que pensam diferente, 6 famílias que pensam igual. Então você tem as grandes televisões, as grandes redes de rádio, as grandes revistas, os grandes jornais, todos trabalhando dia e noite há muitos anos para esse golpe. Mas não só por isso. Eles trabalham há muitos anos para destruir a autoconfiança do povo brasileiro, para desprestigiar os setores mais necessitados e para preparar, como eu disse, como diretor de orquestra desse golpe. Pois é, quem sabe, sabe, né? Fala do Luiz De Rooij tão clara quanto o sol do meio-dia. O que aconteceu no Brasil, no meu modo de ver, foi um golpe em moldes paraguaios, sem generais rancorosos, milicos irados, tanques nas ruas, cavalaria, etc., que é a cena clássica dos golpes, das quarteladas, mas evidentemente que é um movimento que se insere na luta geopolítica internacional, na Guerra Fria, que prossegue por outras formas, e na disputa pela hegemonia política e econômica mundial. Já falei muito sobre esse assunto, não falarei mais. O que disse o Zé Luiz De Rooij basta o suficiente. Quem quiser saber mais, entre lá no canal YouTube da Agência Sindical, que tem uma entrevista de 12 minutos que eu fiz com ele, que já tem mais de 1000 acessos em 2 ou 3 dias. O pessoal gostou muito do conteúdo. O repórter apenas não atrapalhou, né? O entrevistado é que realmente tem muito conteúdo.
O Edu nos avisa, Chicão, que nós temos perguntas ao Eduardo de Vasconcelos Correia Anunciado, presidente do Sindicato dos Eletricitários. Vamos lá, Ariane Soares. Pergunta do Robson Gilgazola, jornalista, nosso querido amigo jornalista, que sempre participa aqui do programa, e ele diz assim: efetivamente, quais são as condições da categoria em seus locais de trabalho? Existe sucateamento do setor que coloca em risco a saúde e segurança dos trabalhadores? E aí eu gostaria que você emendasse para falar das questões dos acidentes. Dos acidentes, perfeito. Como eu disse, como existe a terceirização, que eu falei para você que está no nível mais baixo, na qualidade de vida do trabalhador, que a gente está tentando readaptar e crescer novamente as iniciativas em favor desse grupo, né, desse grupo de trabalhadores. Nós temos dentro da categoria pessoas com os benefícios excelentes, com melhor trato na qualidade de vida, com salários muito bons, né, são especialistas de ponta no mercado, e nós temos esses companheiros que estão totalmente díspares, né? Se você pegar uma escala absurdamente abaixo, companheiros que estão 5, 6 vezes abaixo do salário do que outros na outra empresa. Então nós temos de tudo dentro da categoria. Daquele companheiro que está sendo oprimido, massacrado no seu salário, nos seus benefícios, e companheiros bem reconhecidos dentro da classe. Por outro lado, na parte da saúde e segurança do trabalhador, é uma categoria que eu vou plagiar uma frase do companheiro Hugo Pérez, junto com o Magri, que eles usam muito isso: nós não somos essenciais apenas para morrer. Que na luta pela periculosidade da categoria, sim, na década de 80, foi conquistado por essa dupla, lutando sim, sim, veementemente para conseguir isso. Usava muito essa frase: nós não somos gladiadores, que tem tudo de bom, benefícios, salários, mas no final do dia pode estar morto, né, que era o gladiador. Então eles faziam essa comparação, sim, e demonstravam que tinha que ter um cuidado maior com esses trabalhadores. Ainda hoje, Franzinho, com todo esse cuidado, com toda a evolução tecnológica que existe, companheiros morrem. O companheiro Rodrigo da CPFL, infelizmente, filiou no sindicato, sentado na mesa como nós estamos aqui comigo. 3, 4 dias depois, recebi a notícia que faleceu eletrocutado na CPFL de energia. Agora, o acidente característico, mais marcante assim, da categoria, qual que é? É por descarga elétrica? No caso do eletricista, é uma coisa terrível. É descarga elétrica e quando não mutila, mata mesmo e deixa sequela. Não tem como não deixar. E cozinha a pessoa por dentro. Às vezes, aparentemente, você olha, a pessoa está intacta, mas a corrente elétrica cozinha todos os órgãos internos e destrói o ser humano. A pessoa nunca mais é a mesma depois de passar por uma experiência terrível dessa. Isso quando não mutila, não perde um membro, uma perna, é terrível. E o volume da descarga chega a quanto? Por a gente está acostumado com 110 e 220, que é as coisas domésticas, né? Sim. Que é o nosso padrão, assim, o cidadão comum, né? Chega a quanto uma descarga? Vou te dar um exemplo. O companheiro da geração de energia. Então ele gera energia na usina, essa energia passa por transformadores que elevam essa energia a níveis acima de 88 mil volts, chegam até 750 mil volts. No caso de Furnas, né, do pessoal da Eletrobras que transmitem isso. Aí vai para as linhas de transmissão. Tem trabalhadores que sobem na linha ligada para fazer a manutenção nessa rede energizada. Muitos chegam de helicópteros, outros têm outras técnicas para entrar em potencial e poder atuar nessa rede, trocando isoladores, manutenção de cabo e tudo mais. Quando essa energia entra na cidade, ela passa por transformadores que rebaixam a níveis de 13.800 volts, é o que percorre as ruas aqui no nosso entorno. Certo. E isso chega próximo das residências, passa em outros transformadores que reduz para os 110, 220 que a gente conhece nas casas. O trabalhador em todo esse percurso tem risco de morte. Por quê? Qualquer tensão acima de 50 volts é o suficiente para matar um ser humano. 50 volts. Não sabia. E a corrente elétrica que passa num companheiro desse quando toma um choque, uma descarga numa rede de 13 mil, ultrapassa o patamar aí de 400 amperes, 1000 amperes. Porque ele está em curto, ligado diretamente no terra, ele é uma resistência. Entendi. Ele literalmente acende, Franzinho. Sim. Sabe, igual o filamento de uma lâmpada. A pessoa acende, fica incandescente, pega fogo. Então, assim, é uma categoria que só é lembrada quando falta luz, né? Quando você aperta o interruptor ou tenta carregar um celular, o computador e não tem energia. Sim. Mas no seu dia a dia eles são guerreiros, tanto no aéreo como no subterrâneo, que é hiper insalubre subterrâneo das grandes cidades. O esgoto cai para dentro, o pessoal é obrigado a trabalhar envolvido nisso. Eu posso dizer para você, assim, são guerreiros que trabalham dia e noite para manter a qualidade de vida da população. E a segurança no trabalho, muitas vezes, nessas empresas que a gente coloca
que são descaracterizadas, essas terceirizadas, acaba sendo negligenciado e tira a vida e mutila esses companheiros. Você vai numa terceirizada, companheiros faltando ponta de dedo, com queimaduras no braço, enfaixados, com frequência. Aí você é obrigado a tomar uma ação sindical, parar e fazer um ato nesse local. Só que você percebe que a ganância de alguns empresários no dia a dia não é superada por isso. Nós vamos ter que ter uma força, um empenho dos trabalhadores e de legislação do governo para barrar a terceirização. Tem que ter consciência, porque a terceirização está piorando a situação da segurança, principalmente nas classes essenciais. Perfeito, perfeito. É por essas e por outras que eu não engulo dirigente sindical defender a terceirização. Evidentemente que, na lógica dos negócios, você terceiriza para contratar trabalhadores ganhando menos, contratar trabalhadores com qualificação mais baixa, em condições de trabalho inferiores, porque você vai tendo ganho em cada fase dessa e aumentando a lucratividade e o resultado operacional da empresa. É absolutamente inadmissível um dirigente sindical defender a terceirização, sobretudo a terceirização na atividade fim. É claro, se trabalhar numa fábrica, o asseio e conservação pode ser terceirizado, o vigilante pode ser terceirizado, o restaurante da fábrica pode ser terceirizado, não há problema, mas na atividade fim, não. É absolutamente inaceitável. Eduardo nos avisa que há um intervalo, todo programa tem intervalo, até para a gente respirar um pouco aqui, e nós temos uma matéria, olha aí, da UGT, da paralisação do protesto dos motoristas e condutores de São Paulo. Deve ser provavelmente um material lá produzido pelo Esdras e pelo Fabinho, nossos amigos da UGT. Vamos ver? Essa manifestação já era para ter feito a semana passada. O prefeito da cidade, mais os empresários, pediram para não cancelar o manifesto, que essa semana apresentaria uma proposta decente aos trabalhadores. E a proposta que nós recebemos ontem, uma proposta indecente, né, vergonhosa, que os empresários veio apresentar de 2,31% de aumento no salário dos trabalhadores, que não atinge nem a inflação, né? Então, assim, já que nós tínhamos aprovado a semana passada esse manifesto, chamamos uma nova assembleia e tiramos essas manifestações que estamos fazendo hoje, até o meio-dia, das 10 ao meio-dia, e na quinta-feira pretendemos fazer das 14 às 16 horas. Companheiros, venham participar, fortalecer a luta, porque a luta é de todos nós. Diz assim, transporte, dever do Estado, direito do cidadão, né? Antigamente até isso era escrito nos ônibus. E uma vez conversando com o Almino Afonso, o doutor Almino, meu amigo, ele me disse, quando eu fui secretário do transporte, eu que pedi para escrever isso nos ônibus, né? Para que esse direito fosse massificado e conscientizado. Portanto, para que esse direito seja efetivo, é preciso que os trabalhadores tenham as condições salariais, etc., de trabalho para executar a contento a sua função, que é indispensável, sobretudo na mancha urbana aqui da metrópole paulistana, dos municípios da Grande São Paulo. Eu quero reafirmar que nosso programa passa agora também na TV Guarulhos. Prometo que no próximo programa vamos fazer aqui num papel cartão para não ficar dobrando, tá? Que não tivemos tempo. TV Guarulhos, todo sábado, das 20h30 às 21h30, canal 3 da NET, ou pelo site tvguarulhos3.com.br. TV Guarulhos, todo sábado, das 20h30 às 21h30, canal 3 da NET. Muito obrigado, Fernando Mauro. Fernando Mauro, você que é o Boni, é o comandante lá da TV Guarulhos, nos possibilita passar também o nosso programa numa emissora de TV com bastante audiência e densidade. E vamos seguir adiante, que acho que nós vamos também passar em Brasília, estamos vendo já os detalhes lá com o pessoal da TV comunitária. Aí informaremos a tempo. Eu registro que estamos entrevistando hoje o Chicão, Eduardo Anunciato, presidente do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, entidade tradicional, né, entidade de muitas lutas acumuladas, que já produziu grandes dirigentes, como eu já citei aqui, o Magri,
o Enir, o Hugo Pérez e tantos outros que lá conheci, e agora um jovem dirigente, o Chicão, que está mostrando aqui a que veio, né? Eu queria perguntar sobre adicional de periculosidade, ou adicional de risco de vida, ou de insalubridade, se a categoria toda tem direito a esses adicionais, ou é mais quem trabalha em casa de força, em rede de alta tensão, sei lá, nas geradoras, perto de turbina. Quem é que recebe na categoria eu não vou dizer esse benefício, essa compensação pelo risco? Existe uma legislação específica, Franzinho, que diz o seguinte: você tem que estar atuando no sistema elétrico de potência. O que é isso? O risco iminente tem que estar envolvido na sua atividade. Tá. Só que nos últimos dias nós fizemos um estudo junto aos leituristas, que simplesmente tem que colocar a mão na caixa de luz para abrir. E isso serve, inclusive, de alerta à população e a toda a população. Certo. As caixas são metálicas, possuem um aterramento que deveria proteger. Só que esse aterramento tem um tempo de duração. Ele deteriora e passa a não proteger mais. Olha aí. Aí, um leiturista passa em 600 residências por dia para tirar uma leitura. Se ele passar em uma que tiver defeito nesse aterramento e um cabo tocar na caixa, ele toma choque e pode morrer. E a gente detectou isso porque um companheiro alertou, falou: tomei choque, está errado, eu devia ganhar periculosidade. Aí fizemos uma amostragem e descobrimos que 15% dos leituristas já tomaram choque. E estamos pedindo adicional para esse grupo de trabalhadores. Inclusive conversamos com alguns deputados, o Paulinho tomou a iniciativa de fazer um projeto-lei, Orlando Silva abarcou a luta também, e outros deputados companheiros estão fazendo essa luta para buscar o quê? Adicional de periculosidade para o leiturista. Então, e são muitos leituristas aqui no estado? Aqui em São Paulo, 1.300 leituristas. Na cidade de São Paulo? Aqui em São Paulo e Grande São Paulo, 1.300 leituristas. Mas se pegar no Brasil todo, pode colocar 10% da categoria é leiturista, porque é quem vai buscar a fatura em cada residência. Sim, sim. Então são muitos trabalhadores envolvidos nessa busca da fatura e na leitura. Perfeito, perfeito. Agora, qualquer um que adentrar no sistema elétrico de potência tem que receber essa compensação pelo risco. E de quanto que é? É 10%, 20%, 30%? 30%. Aí vem esses gênios e querem taxiar a nossa periculosidade. O que a própria CNI colocou num período atrás como uma hipótese? Se a pessoa trabalhar 50% do tempo, não tem que receber 30%, tem que receber metade. Se trabalhar 25% do tempo, ora, você precisa de 1 segundo em contato com a energia elétrica para morrer, não precisa mais do que isso. Então a gente quebrou essa tese deles, o TST, o Superior Tribunal, manteve. Então o eletricitário está garantida a periculosidade 30% se sua atividade exigir que ele passe pelo sistema elétrico de potência. Entendi. Agora, 30% é sobre o salário nominal, salário base ou salário mínimo? Remuneração. Se dentro daquele mês ele fizer a hora extra dele também tem periculosidade envolvida. Perfeito. Chicão, me dá licença de eu mostrar o jornal Transporte Forte, do Sindicato dos Trabalhadores em Serviço de Carro Forte, Guarda, Transporte de Valores, Escolta Armada e seus anexos e afins, Estado de São Paulo. Campanha salarial no transporte de valores. Assembleias dia 20, sexta, debate em reivindicações. Assembleias dia 20, debate em reivindicações. Database 1º de junho, e aqui tem os locais pelo estado. São Paulo, Campinas, Santos, Bauru, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Presidente Prudente, São José do Rio Preto. Aproveitando a viagem aqui, mando um abraço ao João Passos, presidente do sindicato, ao Maurão, ao De Luiz, ao Dr. César Granieri, advogado, ao Nelsinho, assessor, a Sueli, todos os amigos que a gente conhece naquele sindicato. Por que eu conheço esse povo todo? Porque eu trabalhei na Federação dos Vigilantes 18 anos. E participei da fundação, da assembleia de fundação desse sindicato em 16 de fevereiro de 92, que foi aqui na rua Mituto Mizumoto, na Liberdade. Só você vai ficando velho, começa a ter muita história para contar, né? Quero mostrar também aqui um logotipo, né, da nossa TV Agência Sindical. Se você entrar no site da Agência Sindical, você vai ver esse logotipo desenvolvido pelo Rodrigo Quinelato. www.tvagenciasindical.com.br. Tem mais de 500 vídeos, documentários, entrevistas, tem coisas históricas muito bacanas lá que vale a pena acessar, porque isso vai compondo a memória sindical. Eu toco a entrevista aqui com o Chicão ou parto para perguntas? Vamos tocando. Chicão, nós já falamos aqui dos acidentes. Como é que faz a prevenção? Tem CIPAS, né?
Sim. Por exemplo, na indústria, determinados setores, a partir de 20 empregados, a empresa tem que ter CIPA. No caso dos ambientes das empresas eletricitárias, é esse número de empregados ou isso varia conforme a seção, se tem mais risco, menos risco? E se o sindicato tem uma política de apoiar CIPAs e formação de cipeiros? Sim. Na verdade, é levado em consideração a legislação mesmo específica. Inclusive, só para o contexto, a primeira CIPA, que não se chamava CIPA, se chamava CEPA, foi criado na construção da usina de Henry Borden, porque ao levar o cimento para fazer a usina lá embaixo, na Baixada em Cubatão, Sim. muitos companheiros morriam e ficavam inclusive soterrados no cimento, tinha que ser tirado os companheiros de lá, porque era muito precário o trabalho naquela época. Tem mais de 80 anos essa atividade lá naquela região. E aí a CEPA virou CIPA depois de algum tempo, virou a legislação isso que a gente trata, e nós temos a CIPA, a gente não segue a regra específica da legislação, a gente aumenta o número. Então, em todos os locais, pela legislação, você poderia pegar uma região inteira e fracionar o número de trabalhadores para fazer a CIPA daquele local. Não, a gente divide por áreas, nós temos um presidente por região, um vice-presidente por região e compõe uma CIPA em cada região de São Paulo. Então, na Zona Leste nós temos uma, na Zona Norte, a gente procura ampliar isso. E a gente, inclusive, além de formar os cipeiros, a gente apoia aqueles que têm maior destaque na atuação em defesa dos companheiros no dia a dia de trabalho. E também tem a CIPAT, na Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. O sindicato atua, faz palestra, mobiliza esse povo? Nós participamos das CIPATs dentro das empresas, informando os trabalhadores do risco, pedimos espaço dentro das CIPATs para as empresas para fazer a discussão e o debate com os trabalhadores envolvidos nesse processo e emprestamos o nosso sindicato para fazer essa discussão também. Essa questão em específico na nossa categoria, eu posso te dizer que não tem divergência. Bacana. Tanto as empresas como os sindicatos trabalhadores, nesse momento se unem e andam no mesmo sentido. Bom, sinal de maturidade, né? Na questão de segurança, isso anda bem. O problema está exatamente nos pontos da terceirização, que é a linha ruim dessa discussão nossa, é na terceirização, porque o trabalhador não tem o mesmo espaço que o trabalhador das empresas do setor de fato. Correto. Me avisa o Eduardo Anunciado Chicão, presidente dos sindicatos eletricitários, também, pois eu quero perguntar da FENATEMA, Federação Nacional dos Trabalhadores em Energia, Água e Meio Ambiente, o que é essa entidade, que ela atua, etc. Porque nós temos o arquivo sindical. Aliás, eu acabei de citar que nós temos mais de 500 vídeos lá na agência sindical, reportagens, documentos, e depoimentos, etc. E tem o do Cid Carvalhais, que na época, 2014, presidia o Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. Hoje não preside mais, é um jovem médico que era até dos residentes da Santa Casa. Eu me lembro até que fui na posse do Sindicato dos Médicos. Eu não costumo ir a cerimônia, eu nem gosto de cerimônia, mas fui lá, porque o Cid é gente boa, gosto dele. Paulo Polo, meu amigo cardiologista de Americana e tal, também é da diretoria, a gente encontrou vários amigos. Vamos ver o que disse o Cid Carvalhais nesta matéria, que eu não me lembro mais do que nós tratamos nessa reportagem. Vamos ver? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Dr. Cid Carvalhais, médico, presidiu por um bom período o Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. Nessas gestões do senhor, frente a essa entidade de luta, o que o senhor pode destacar para a gente em termos de importância para a categoria e para o movimento sindical como um todo? Eu destacaria alguns pontos. Primeiro, uma luta pelo fortalecimento do SUS, garantindo a universalidade do atendimento e a solução dos problemas, das demandas que estão aí espalhadas por todos os cantos do país e com um destaque especial para a urgência e emergência. O outro aspecto é o relacionamento com os planos de seguros de saúde, que indiscutivelmente eles são cáusticos para os pacientes, cobram prêmios mensais exorbitantes, as mensalidades são muito caras, cada vez mais oferecem menos, restringem uma série de ações dos médicos, interferem na autonomia profissional e acabam praticando uma remuneração muito tênue, muito baixa e muito difícil de sustentabilidade.
No que diz respeito aos governos de uma maneira geral, nós temos aí as responsabilidades tanto dos governos municipais quanto do governo estadual e o governo federal. É uma responsabilidade que deixa muito a desejar na saúde, no aspecto do financiamento, do gerenciamento e das políticas públicas de saúde. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar. Uma alegria rever meu amigo Cid Carvalhais, médico, neurocirurgião, presidiu o sindicato por vários anos, ativo, centro progressista, amplo, que sabe onde quer chegar. Doutor Cid, precisamos defender o SUS. Essa criação foi a criação dos comunistas, sobretudo do Sérgio Arouca e do Davi Capistrano. Eles é que mais ou menos pensaram o SUS, não foram eles sozinhos, mas eles despontaram no desenho do SUS, e agora o ministro da Saúde, do glorioso Michel Temer, disse o seguinte: tem muitos direitos no SUS, precisamos popularizar os planos de saúde. Eles querem vender plano engana, que eu gosto, aqueles de R$50, que não atende ninguém. Aí você vê na financiamento de campanha, por coincidência, o dono de uma empresa de medicina privada que financiou o sujeito. É muita picaretagem para o meu gosto. É preciso ter seriedade, decência na defesa do mandato. O mandato é uma coisa sagrada, não pode brincar, não pode alugar o mandato para empresas pós-gasolina, para bancos, para pizzaria, para planos de saúde. O mandato é do povo, é o povo que elege. Não vamos brincar com isso não, gente, porque senão a democracia avacalha e a gente não recupera nunca mais. Eduardo me disse que tem perguntas. Ariane Soares, vamos perguntar aqui ao nosso Chicão, convidado de hoje, falando de sindicalismo e categorias. Para finalizar, a pergunta aqui é de Antônio Rogério Magri, ex-presidente do Sindicato dos Eletricitários do Estado de São Paulo, fundador da CGT, ex-ministro do Trabalho e Previdência e atual consultor sindical. Pergunta é: qual é a responsabilidade em presidir uma categoria profissional que tem o poder de desligar a eletricidade e paralisar o país? Caramba! O Magri foi na veia, hein? Magri foi na veia. Obrigado, Magri, pela pergunta. Eu vou dizer para você, a responsabilidade é plena. Tanto é que a maior satisfação do eletricitário não é trabalhar na categoria, é uma delícia, Franz. Quando eu fui eletricista de rede, quando você está numa comunidade, tudo escuro, aí você pega o bastão de manobra, pega a chave, bate aquela chave para ligar o transformador, é que escuta aquele, sabe, aquela alegria, a luz voltando, o pessoal com chuveiro quente, sabe, assistir a televisão, sabe, o conforto no lar da pessoa. A coisa mais gostosa que tem para o eletricitário é isso. Então a gente jamais quer desligar nada, a gente quer manter ligado. Agora uma frase, parafraseando aí o Magri: na luta, se para o bem da classe trabalhadora tiver que apagar do Iapoca Chuí, isso faz parte da responsabilidade da classe também. Então, eu coloco para você, a responsabilidade é muito grande, porque a gente conduz uma categoria que mata e mutila, uma categoria que leva o conforto para toda a população, mas, por outro lado, a gente tem a responsabilidade de levar o melhor benefício, o melhor salário, qualidade de vida para o trabalhor eletricitário. Muito bem. Obrigado ao implacável diretor aqui, Chico, ele fica com o chicote na mão ali, que você não vê, fica atrás das câmeras. É verdade. Acabou o programa. Então, Chicão, Eduardo Anunciato, muitíssimo obrigado. Aprendi muito sobre eletricitário e quero dizer o seguinte, para finalizar. Eu, até os 16 anos de idade, morei na roça e não havia eletricidade. Era lamparina de querosene. E a eletricidade na vida de uma família é simplesmente uma revolução. Muda completamente a sua qualidade de vida. Então, ter eletricidade em todos os rincões brasileiros, como foi o programa Luz para Todos, excelente programa do governo federal, e ter regularidade, qualidade na chegada dessa energia é absolutamente necessário para que as pessoas tenham qualidade de vida e tenham mais dignidade. E são os eletricitários, evidentemente, que propiciam isso na vida dos brasileiros do Oiapoque ao Chuí. Dito isso e feito aqui o sermão final, quero agradecer mais uma vez o Chicão e dizer que o nosso programa passará agora sábado das 20h30 às 21h30 na TV Guarulhos, canal 3 da NET. E quinta-feira que vem estaremos
com um novo programa Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar. Até lá, um forte abraço. Muito bem. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.